Som. Ei. Aleluia, graça e a paz, meus irmãos. Como o Carlão disse, meu nome é Jonathan. Eu tive o prazer e a graça de Deus de fazer turno especial com ele lá em Goiânia. Nós somos muito edificados naquela época. E graças a Deus, hoje nós estamos aqui. Ele está aqui pastoreando vocês. Eu sou muito privilegiado também, como ele disse, né? Pelo menos uma vez por ano ministrar aqui nessa igreja. Já estou me tornando um pregador interestadual, né? Eu saio de um estado e prego no outro. E o Senhor tem nos agraciado muito. Nós compartilhamos essa palavra lá na videira de Goiânia, no domingo passado. E eu gostaria de compartilhá-la com você aqui hoje. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, amém? Por isso, coloque a mão no seu coração por um instante, feche seus olhos. Peça a Deus para falar com você nessa noite. Espírito Santo, nós te pedimos aqui para que o Senhor faça superabundar o pão, porque nós estamos sentados à mesa do Pai. Nós queremos comer do pão vivo que desceu do céu. Por isso, ó Deus, nos encha com a sua graça, com a sua revelação. Pai, eu oro para que a imagem do seu Filho seja formada através dessa palavra. Eu oro, Deus, para que o Senhor traga luz, clareza, abra os nossos olhos, nos desperte, ó Deus, e faça-nos que a cada dia nós venhamos amar a sua vinda, em nome de Jesus. Diga amém. Amém, meus irmãos. O tema dessa ministração poderia ser as 70 semanas de Daniel. Como eu não vou ser muito específico em todas as semanas, eu vou falar sobre exclusivamente a última semana do livro de Daniel. E essa última semana tem tudo a ver com os nossos dias de hoje, porque ela fala sobre a vinda do Senhor Jesus. Nós começamos agora em Goiânia um período para falarmos sobre o arrebatamento, sobre a visão dos vencedores, e nós temos dedicado o nosso tempo para isso. E nós vamos então darmos, pelo menos, início a essa palavra aqui nessa noite. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar ao seu coração, em nome de Jesus. E eu quero fazer aqui de Pedro as minhas palavras. Pedro, ele diz que não retarda o Senhor a sua promessa. Fala isso comigo, fala, não retarda o Senhor a sua promessa. E ele continua dizendo, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Olha, quando nós falamos sobre essa promessa, principalmente o apóstolo Pedro, ele está focado sobre a volta do Senhor Jesus. E vivendo nesse tempo de crise no Brasil, uma boa parte das igrejas, uma boa parte dos irmãos, eles têm se esquecido da volta do Senhor. Parece que uma boa parte dos irmãos já não clamam mais pela volta dele. Infelizmente, isso tem sido uma realidade. Vindo para cá, para São Paulo, eu estou aqui já tem uma semana, eu gosto, às vezes, de escutar as rádios evangélicas. E é impressionante. Parece que você está entrando num shopping de pessoas te oferecendo um monte de produto quando você liga uma rádio evangélica. Porque eles não estão preocupados na edificação, a preocupação é só bênção. A preocupação é as finanças dessa terra. A preocupação é sempre melhorar. A preocupação das pessoas hoje está focada em mudar de vida. Mas a mudança de vida que ela chama é uma mudança financeira. Nada contra você prosperar financeiramente. Nós somos filhos de Deus. E se você é filho de Deus, você vai prosperar em nome de Jesus. Mas deve ter alguma coisa de errado com alguém que só pensa nas coisas dessa terra. Com alguém que só está voltado para cá. Com alguém que parece que a vida dele tornou-se apenas material. Tem alguma coisa de errado se você é assim. Pedro está falando o seguinte, não retarda o Senhor a sua promessa. É certo, Ele virá. O Senhor virá. Eu não me converti na videira, mas eu lembro que quando eu me converti, numa igrejinha pentecostal, lá em Goiânia, eu gostava muito de estar perto de uma senhorinha. Era gostoso de estar com ela. Eu me lembro que no círculo de oração, ela sempre tinha uma expectativa. Ixi. E a expectativa dela era o seguinte: Jesus vai voltar agora pela manhã.
E ela falava isso com muita alegria. Então ela voltava a vida dela para isso. E de repente Jesus não voltava. E aí à tarde, na oração da tarde, ela falava: certamente será nessa noite. E Jesus não voltava. Mas ela ia embora falando: certamente ele virá pela madrugada. O que eu quero dizer para você é o seguinte: essa mulher amava a vinda do Senhor. Deus o tomou para a glória. Mas eu não preciso explicar para você como que era a vida dessa pessoa. Talvez você pode me perguntar: pastor, mas não seria uma neura ficar sempre falando dessas coisas sobre a vinda do Senhor? Presta atenção, meu querido. Neura é você ficar só falando das coisas dessa terra. Quem só fala das coisas dessa terra não pode ser arrebatado. Não sei se você sabia disso. Porque o Senhor vai buscar um povo que está com a cabeça mais lá do que aqui. Tem muita gente, foi o que Paulo disse, que nós precisamos de estar com a cabeça nas coisas do céu. Nós precisamos estar com a cabeça nas coisas do alto. Nós precisamos ocupar nossa cabeça com isso. Mas infelizmente não tem sido a nossa realidade. Olha, para muitos jovens, eles não anseiam a volta do Senhor. Eu sou pastor da rede de jovens, graças a Deus, minha rede passou da barreira dos 500. Mas você sabe qual que é a minha exortação para eles? Se você deseja mais casar do que pela volta do Senhor, é porque você ainda não entendeu o Evangelho ainda. Não sou contra o casamento, eu casei, mas Paulo diz: olha, você que se casou, viva como se você não fosse, entre aspas, casado. Não é para você viver uma vida de solteiro, não, mas é para você aplicar a sua vida nas coisas do Senhor. Trabalhe como se não trabalhasse. Por quê? É certo que o Senhor virá. Fala assim comigo: é certo que o Senhor virá. E prosseguindo ainda, quando nós então nos deparamos com esse tipo de condição e de pessoas que ignoram a volta do Senhor, o apóstolo Paulo diz assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim. Queria que você repetisse essa última parte do versículo. 1, 2, 3 e... Quantos amam a vinda do Senhor? Mas o que é amar a vinda do Senhor? Olha, Jesus ele ficou indignado muitas vezes no seu ministério. E uma das indignações que Jesus sofreu no seu ministério foi quando os principais sacerdotes e os fariseus, querendo o pegar ali, eles o perguntaram: Senhor, fala-nos pelo menos um sinal dos tempos. E Jesus falou para eles, indignado: vocês sabem quando vai chover, vocês conhecem quando vai dar uma tempestade, vocês sabem olhar para o céu e falar como está o clima e como vai ser o clima, mas vocês não sabem discernir o que é mais importante. E ele disse: não vai ser dado para vocês outro sinal senão de Jonas. Porque os ninivitas, quando eles viram que uma baleia vomitava ali Jonas, para eles foi um sinal de arrependimento. Presta atenção, os judeus falharam porque eles não reconheceram como Jesus sendo o próprio Deus encarnado. Foram a falha deles. Mas pegando aí por esse caminho que Jesus está falando sobre os sinais do tempo, é importante que você saiba que existem sinais hoje, óbvios, para que o Senhor possa vir arrebatar a sua igreja e, obviamente, acontecer a 7ª semana de Daniel. E eu ouso falar para você que nós estamos vivendo os últimos dias. Mas você que está aqui, você pode me falar: pastor, mas era a conversa da minha avó, era a conversa da minha bisavó. Tá bom, se era a conversa dela, ela viveu muito bem, porque foram assim que viveram os apóstolos. Eles viviam sempre nessa ânsia que o Senhor viria buscar. Eu conversava anos atrás com algum irmão, e você sabe, a gente às vezes brincando com isso, para saber quando que o Senhor vem, a gente não tem uma data definida segundo a Bíblia. Mas ele fez uma projeção, ele falou: olha, quantos anos que você acha que Jesus vem? Eu respondi para ele, eu falei: eu acho que Jesus vem pelo menos dentro de 10 anos, muitos anos atrás. Ele falou: que isso, é um absurdo, Jesus vai vir daqui uns 200 anos. Me pergunta onde que esse irmão está hoje. Quem vive achando que Jesus vai voltar daqui 200 anos, ele vive de qualquer maneira. É assim que ele está. Mas presta atenção,
para aqueles que amam a vinda do Senhor, Ele está sempre com esse anelo no coração: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Esse é o anelo da igreja. Então, nós precisamos de tomar cuidado e não sermos negligentes. Olha o que a palavra de Deus diz sobre essa negligência. Eu resolvi colocar aqui na linguagem de hoje, para ficar mais inteligível para os irmãos, alguns textos aqui, você vai me acompanhar neles. E Jesus terminou dizendo: fiquem alertas, não deixem que as festas, ou as bebedeiras, ou os problemas dessa vida façam vocês ficarem tão ocupados, que aquele dia pegue vocês de surpresa, como se fosse uma armadilha, pois ele cairá sobre todos no mundo inteiro. Portanto, fiquem vigiando e orem sempre, a fim de poderem escapar de tudo o que vai acontecer e poderem estar de pé na presença do Filho do Homem quando Ele vier. O que Jesus está falando? Fique alerta. Você vai para a festa, mas vai como se você não fosse. Você vai comemorar alguma coisa, comemore, mas não coloque o seu coração nessas coisas. Eu gosto muito de um autor, ele morreu muitos anos atrás, um grande apóstolo chamado Watchman. O Watchman, ele escreveu em um dos seus livros falando o seguinte: que o mal daquele século, o mal do nosso século, não seria o diabo encarnado fazendo algumas orgias. O mal desse século seria a paixão pelas coisas desse mundo. Porque o amor do mundo te afasta do amor do Pai. Se tem alguma coisa que nos faz ficar mais frios, é quando nós nos envolvemos com esse mundo, com as coisas desse mundo. E Jesus está nos alertando: toma cuidado para você não ficar envolvido demais, porque quem fica envolvido demais com as coisas desse mundo, não tem tempo para orar, não tem tempo também para adorar. Se sua vida de oração, sei lá, de leitura da palavra, de devocional, só se finda aqui no culto à noite, é um mau sinal para você. Nós precisamos de estarmos alertas. Vamos prosseguir. E agora, depois dessa introdução, nós vamos falar sobre essas 70 semanas de Daniel. Mas por que 70 semanas? Eu coloquei ali no meu slide, eu vou te explicar rapidamente, depois nós vamos fazer de uma forma mais didática para você entender. Em nome de Jesus, você vai sair daqui entendendo essas 70 semanas de Daniel, amém? Então, as 70 semanas de Daniel, ela foi profetizada, obviamente, por um anjo. Esse anjo era o anjo Gabriel, que chegou para profetizar para Daniel. Você sabe que Deus deu a lei para Moisés, e um dos momentos ali da lei, que Deus dá então para Moisés, lá em Deuteronômio, Deus falou para Moisés, falar para o povo, que o povo deveria guardar sempre o 7º ano. Eles deveriam trabalhar 6 anos, e no 7º, então eles terminariam, porque o 8º ano seria o descanso. Eles deveriam então guardar, isso é chamado então do descanso sabático. Eles deveriam descansar. E o que aconteceu foi que esse povo não guardou isso, não deu descanso para a terra. E se passaram então 490 anos, fala assim comigo, 490 anos. Esse povo não tinha guardado os sábados. 490 anos então se passaram. Teve um dia que o Império do Sul, você sabe, Israel ali, foi dividida depois que o rei Salomão morreu, pelo menos em 2 reinos. O reino do norte com 10 tribos, e o reino do sul com 2 tribos, Judá e Benjamim. E você sabe que aquele reino do norte já tinha sido exilado pelos assírios, eles deixaram de existir. 135 anos depois, aconteceu que Daniel, Jeremias, Ezequiel, todos esses que eram profetas, eles foram levados cativos pelo império da Babilônia. E nesse império da Babilônia, eles ficaram ali exilados pelo menos 70 anos. Durante aqueles 70 anos, aquele povo estava agora sem a sua terra natal. O templo tinha sido destruído. Daniel estava debaixo de uma angústia, e Daniel estava orando. No capítulo 9 de Daniel você vê essa história. Enquanto Daniel orava, pedindo a Deus ali perdão pela nação e por ele mesmo, ele jejuava, ele pedia para o Senhor: Senhor, nos dê um escape, nos mostre uma saída,
Foi aí então que o anjo deu para ele 70 semanas. E é claro que para entendermos essas 70 semanas que o anjo Gabriel falou para ele, nós precisamos entender como que eram essas 70 semanas, como que é contado esses dias. Então essas 70 semanas de Daniel, ela se conta mais ou menos assim. Cada dia conta-se um ano. E logo você percebe que não é, então, semanas de dias, é semanas de anos. Então cada dia conta-se um ano. 7 anos é uma semana. Fala assim comigo, 7 anos é uma semana. Então uma semana tem quantos anos? 7 anos. Então cada semana é semana de anos. E agora, para a gente entender melhor isso, esse anjo naquela ocasião usava o calendário lunar, que é o calendário dos judeus até hoje. Eu não sei se você sabe, mas nós temos, é claro que você sabe, nós temos o calendário solar. E o nosso calendário ele foi consertado algumas vezes pelo Império Romano. Mas o calendário bíblico é o calendário lunar. No calendário lunar são só apenas 360 anos. E os meses são de 30 dias cheios. Então não tem meses quebrados com 28 dias, 31 dias, nada disso. Os meses são de 30 dias. Então dá 360 dias o ano. Baseado então nessa história, nós percebemos que naquele tempo que Daniel então recebia essa profecia, que já era no final ali do exílio dos 70 anos na Babilônia, estava terminando 490 anos que Deus tinha falado para Moisés. E Deus então abriu, descortinou para Daniel a segunda parte, o segundo tempo para aquele povo. E esse segundo tempo dá, fala assim comigo, 490 anos. Esses 490 anos significa que são 70 semanas de 7 anos. O anjo disse, é 70 vezes 7. 70 vezes 7 dá 490. Então são 490 anos. Então vamos entender um pouco mais sobre essa profecia maravilhosa. Se você quiser me acompanhar na sua Bíblia, você pode também. Eu coloquei aqui a nova tradução da linguagem de hoje, para ficar mais fácil aqui o entendimento. E você pode me acompanhar aqui nesses versículos. Está lá em Daniel 9, versículo 24 a 27. Diz assim: Daniel, o castigo do seu povo, presta atenção. Que povo que era o povo de Daniel? Israel, fala assim comigo, Israel. Então ele está falando aqui, ó, do castigo, Daniel, o castigo do seu povo, Israel, e da sua santa cidade. Presta atenção, o que é santa cidade? Fala assim comigo, Jerusalém. Então o anjo continua dizendo, Daniel, o castigo do seu povo, Israel, e da sua cidade santa, ou seja, de Jerusalém, vai durar 70 semanas de anos, vezes 7, quanto que dá isso? 490 anos, até que termine a revolta, e o pecado acabe. Então o seu povo vai conseguir o perdão dos seus pecados, e a justiça eterna de Deus será feita. A visão e a profecia serão cumpridas, e o santo templo será inaugurado de novo. Preste atenção, Daniel, e compreenda. Depois de ser dada a ordem para reconstruir Jerusalém, presta atenção, nessa ocasião aqui, Jerusalém estava destruída. O templo tinha sido destruído pelos babilônios. Então o anjo está falando para Daniel aqui, presta atenção, porque vai ser dada uma ordem. Essa ordem vai ser dada para reconstruir Jerusalém. Essa ordem foi dada no ano de 445, pelo imperador Artaxerxes, que nós conhecemos como Ciro, ou segundo Ciro. Ele deu a ordem para reconstruir Jerusalém, reconstruir os muros e o templo. Isso já aconteceu. E vamos prosseguir na leitura aqui no versículo 25. Preste atenção, Daniel, e compreenda. Depois de ser dada a ordem para reconstruir Jerusalém, 7 anos vezes 7 vão passar até que chegue o ungido. Esse ungido aqui é Jesus, escolhido por Deus. As novas ruas e muralhas de Jerusalém durarão 62 anos vezes 7. Mas será um tempo de muito sofrimento.
No fim desse tempo, o ungido, quem que é o ungido? Fala assim comigo, Jesus. No fim desse tempo, o ungido, escolhido por Deus, será morto injustamente. Chegará um rei com seu exército e destruirá a cidade e o templo. Esse rei, todos nós sabemos aqui que foi Tito, no ano 70 depois de Cristo. Nós vamos falar com mais detalhes daqui a pouco. O fim virá como enchente, trazendo a guerra e as destruições que Deus resolveu mandar. Esse rei fará com muitos povos um acordo que durará 7 anos. Mas quando passar metade desse tempo, ele acabará com o sacrifício de animais e as ofertas de cereais no templo. O grande terror será colocado no lugar mais alto do templo, e ali ficará até que aquele que fez isso seja destruído conforme Deus resolveu. Então vamos só entender o que diz as 70 semanas aqui de Daniel. Pode parecer um pouco complicado, mas daqui a pouco você vai entender tudo em nome de Jesus. Olha aqui, nós podemos ver claramente que nessa profecia aí está dividida em 3 partes. A primeira parte é de 7 semanas de anos, ou seja, 7 vezes 7, que ele disse, são 49 anos. Quando Daniel recebeu essa ordem, recebeu essa palavra de Deus, passaram então 49 anos e se cumpriu uma parte dessa profecia. É a primeira parte de 7 semanas de anos. A segunda parte é de 62 semanas, que dá 434 anos. Presta atenção, a terceira parte é de 1 semana de 7 anos. A primeira e a segunda parte já se cumpriram. Então nós já temos 483 anos se cumprido dessa profecia. Falta apenas a terceira parte. Essa parte é de 7 anos. Então, total dessas semanas para se cumprir, 70 semanas, que dão 490 anos. Vamos entender um pouco mais aqui sobre essa primeira parte da profecia. Bem, essa primeira parte da profecia aqui são 7 semanas de anos, que dá então 49 anos. Onde que aconteceu isso? Isso veio quando Daniel recebeu a profecia, que ele estava na Babilônia, e começou então ali, depois que o imperador Ciro, que era o rei Ciro, melhor dizendo, ele deu a ordem então para reconstruir. Isso está registrado lá em Daniel 9, no versículo 25, e também em Neemias 6, versículo 1 e 2. Presta atenção, a partir do momento que o rei Ciro, ele chama Neemias, e dá para Neemias ali o direito, e fala, olha, vocês vão voltar de novo para Israel, vocês vão reconstruir de novo o templo, vocês vão reconstruir as muralhas. Quando ele fala isso, está se cumprindo então a primeira parte de anos. Então, está aí no versículo 25, que o anjo falou para ele. Preste atenção, Daniel, e compreenda, depois de ser dada a ordem para reconstruir Jerusalém, 7 semanas de anos vezes 7, vão passar até que chegue um ungido, escolhido por Deus. Presta atenção. Então a primeira parte é 7 vezes 7, dá quantos anos? 49 anos. Isso aconteceu no final do exílio babilônio, até eles reconstruírem Jerusalém de novo. Isso já aconteceu. A primeira parte dessa profecia então já aconteceu, já foram embora os 49 anos. Mas a segunda parte, ela é 62 anos vezes 7. Isso então daria 434 anos. Onde que acontece a segunda parte? A primeira parte eu falei para você que se encerra na reconstrução do templo. Mas a segunda parte então ela se inicia quando o ungido nasce. Você sabe, Jesus veio e ali então ele está cumprindo uma profecia. E nós lemos aqui que esse ungido morreu. Depois que o ungido morre, passa-se mais ou menos 35 anos. Nós vamos então para o ano 70 da nossa era, depois de Cristo. E no ano 70, antes de chegar ainda no ano 70, no ano 68, o imperador conhecido de todos nós aqui, chamado Nero, ele se tornou ali um matricida, ele mata sua mãe. Ele era conhecido aí pela história como um homem completamente louco. Na sua imaginação ele imaginava que ele era um artista. E ele mesmo colocou fogo em Roma. E quando Roma pegava fogo, ele então tocava a sua cítara, a sua harpa.
e dava muita risada, porque para ele era engraçado ver as pessoas morrendo. Então, depois que Roma foi destruída uma parte dela, ele acusa os cristãos, ele acusou então os judeus, e ele então suicida no final da história dele. Mas quando ele suicida, um dos seus generais, chamado Vespasiano, assume então o seu reinado, o seu império, e ele dá uma ordem para o seu filho, chamado Tito, e ele fala para Tito o seguinte, que Tito deveria entrar em Jerusalém e exterminar com os judeus, deveria então acabar com eles, e foi isso que Tito fez. Tito fez isso para mostrar poder, Tito fez isso para mostrar a sua capacitação. Ele entrou, então no ano 70 acontece que nós chamamos de diáspora. Fala assim comigo, diáspora. O que é a diáspora? É a dispersão dos judeus. No ano 70, quando o Império Romano entrou para dentro ali de Jerusalém, para dentro de Israel, eles exterminaram com o templo, destruíram tudo. Eles inauguraram o templo, os romanos, colocando um animal impuro, um porco, e depois de ter matado um porco ali em cima do templo, eles ainda fizeram, desculpa a palavra, mas um sexo grupal. Isso para manchar o templo. Depois eles destruíram o templo. Esses judeus, uma boa parte deles foram mortos. Outra parte deles, para escapar, eles fugiram para as nações afora. Presta atenção. Os judeus ficaram quase 2000 anos sem nenhuma nação. Não tinham povo. Eles não tinham então lugar geográfico para reunir. No ano 115, o imperador Adriano mudou o nome de Jerusalém para Hélia Capitolina. Jerusalém então, nem o nome tinha mais. Esse povo foi espalhado. Mas presta atenção, esse povo depois de quase 2000 anos, eles voltam de novo para o lugar de origem. Deus deve estar falando alguma coisa para nós nessa geração. As 70 semanas foi muito complicada para um pregador conhecido de todos nós, chamado Charles Spurgeon. Charles Spurgeon e também Moody, quando eles falavam sobre o aspecto da escatologia, ou seja, sobre o aspecto dos finais dos tempos, eles tiveram um problema. Porque no século XVIII, Israel ainda não havia se tornado uma nação. Jerusalém muito menos. Israel era do povo muçulmano. Basicamente depois do ano 700, quando começaram as cruzadas ali da igreja católica para tirar aquele povo de lá, eles nunca conseguiram. Eles estão lá, era do muçulmano. Presta atenção, mas no século que você está, no século 21, eu falo para você que Jerusalém, isso é história. Em 1948, nós podemos ver o cumprimento dessa profecia. Em 1948, a ONU reunida ali, depois da Segunda Guerra Mundial, eles reúnem e dão de novo Israel, ali, pelo menos o estado geográfico, como sendo de novo uma nação para eles. Olha o sinal de uma profecia. A profecia está falando que Deus iria ajuntá-los, iria trazê-los de novo. Esses pregadores antigos não souberam explicar isso, mas hoje nós podemos explicar, porque está aí, está na história. Presta atenção. 1948 eles se tornam uma nação. Em 1967, depois de uma guerra fria, conhecida como a Guerra dos 6 Dias, Jerusalém se torna agora uma cidade de Israel. O que isso tem a ver? Isso tem a ver porque agora, dia 6 de dezembro de 2017, para muitos aí um presidente louco, o Donald Trump, ele decidiu ter coragem, o que os outros presidentes não tiveram, como Barack Obama não teve coragem. Em 1995, a ONU já tinha decretado que Jerusalém seria a capital de Israel e não Tel Aviv. Nenhum presidente teve essa coragem, mas esse homem aí que todo mundo está falando que ele é louco, ele foi o primeiro a ter essa coragem, enfrentou a ONU, enfrentou todo mundo e falou: Israel agora tem uma capital, ela se chama Jerusalém. Esse é o sinal do fim, meu irmão. Talvez você ainda não percebeu, mas eu estou aqui para te alertar. Nós estamos vivendo as nossas últimas semanas, isso está na Bíblia. Isso foi profetizado antes. As palavras e os sinais se completam. Está faltando então a terceira parte, que é uma semana de 7 anos, para cumprir os 490 anos.
Essa ordem que eu falei para você lá, que Ciro deu, foi no dia 1º de março de 445. Ele deu a ordem para reconstruir, foi reconstruído. Depois dessa segunda parte aqui, vem do Messias até o derrubamento ali de novo de Jerusalém, no ano 70, isso já aconteceu. E nós podemos então somar o seguinte: a primeira parte de semanas, mais a segunda parte de 62 semanas, dá 69 semanas. Está faltando o quê? Uma semana. Eu não sei se você acredita na mesma Bíblia que eu, mas eu acredito nessa Bíblia. Essa Bíblia está nos falando que nos falta uma semana. Agora a questão é quando vai acontecer essa semana. Todos vocês aqui é ciente, talvez você quando não era crente, você fez piadinha com o arrebatamento, com a volta de Jesus. É o que o mundo lá faz conosco. Mas isso é real, meu querido. Isso é o que a palavra de Deus diz, isso vai acontecer. A Bíblia é a verdade, a Bíblia é a palavra de Deus. Todavia, para nós identificarmos essa profecia, eu quero ir mais um trecho aqui com você. Esse trecho aqui é uma continha simples. Acho que não está dando alguma coisa aí, está dando errado. Está azul? Então passa para nós aí, que travou aqui. Ou coloca e tira de novo o passador, por favor. Então vamos avançar aqui. Nessa outra semana, obrigado. Então nessa outra semana da segunda parte, olha o que diz Daniel 9:26. No fim desse tempo, um ungido escolhido por Deus será morto injustamente. Isso já aconteceu. Chegará um rei com seu exército. Que rei foi esse? Fala-se comigo, Tito. Tito chegou com seu exército. O que Tito fez? Destruirá a cidade e o templo. O fim virá como uma enchente, trazendo a guerra e as destruições que Deus resolveu mandar. Isso não aconteceu ainda, está acontecendo, de acordo com essa profecia. Então, avançando um pouco mais, os judeus ali, eles rejeitaram a Jesus. Vamos acertar aqui esse PowerPoint, amém, obrigado. A rejeição de Cristo trouxe para os judeus o que a gente chama da diáspora. Mas isso não estava profetizado? Estava profetizado. Mas esse povo então rejeitou Jesus. Então, olha o que diz Lucas 21:24. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. Quando foi que isso aconteceu? Fala-se comigo, no ano 70. E até que os tempos dos gentios, presta atenção, fala-se comigo, nós estamos vivendo o tempo dos gentios. Depois que os judeus foram dispersados no ano 70, eles não constituíram mais nação alguma. Iniciou então o que a gente chama do tempo dos gentios. É o que a Bíblia está dizendo, nós estamos vivendo o tempo dos gentios. Nós somos os gentios. Então, esse tempo dos gentios, eles vão se completar. Ele vai se completar quando Jerusalém vai ser pisada pelos judeus de novo. Presta atenção. Quando é que se encerra o tempo dos gentios? Quando os judeus voltarem a pisar em Jerusalém de novo. Se você acompanhar os noticiários, pelo menos 5.000 judeus voltam de 6 em 6 meses para Israel. O último noticiário falou que já voltaram mais de 5 milhões. Os judeus, presta atenção, os judeus, eles estão dispersos no mundo inteiro. Para você ter uma ideia, o tamanho da nação dos judeus é o tamanho do nosso estado aqui, do Sergipe. Um estado pequeno. O Brasil é muito maior do que os judeus, presta atenção. Mas quem que está no noticiário todos os dias? É os judeus. Passa ano após ano. Você não consegue ler um jornal por completo se você não vê uma notícia de Israel. Fala-se comigo, isso é um sinal. Isso é um sinal. Então, 3 fatos importantes. Os judeus rejeitaram Jesus. Por causa disso, eles foram dispersos. Isso aconteceu no ano 70. Em 1948, a ONU deu
direito dos judeus estarem voltando novamente ali para Israel, geograficamente. Mas vamos só avaliar o que os judeus fizeram na época de Jesus. Isso é importante. Mateus 27, versículo 24 a 26. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentando o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, fique um caso convosco. E o povo todo respondeu. Que povo que é esse? Fala-se comigo, os judeus. Olha o que os judeus responderam: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Eles pediram para que o sangue de Jesus caísse sobre eles. Eles pediram isso, está aqui, está profetizado. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e após haver açoitado Jesus, o entregou para ser crucificado. Olha, depois que eles crucificaram Jesus, esse povo nunca mais parou de sofrer. O povo mais perseguido do planeta Terra se chama os judeus. Você se lembra que Hitler, ele fez o que a gente pode chamar de, pelo menos da sua invenção satânica, o nazismo e todas as desgraças que ele fez através dos judeus. Ele fez por causa dos judeus, para matar os judeus, para eliminar os judeus da terra. Era essa a gana dele. E eu pergunto, por que tanta raiva contra os judeus? Presta atenção, porque era um sinal também profético. Os judeus estavam vivendo o tempo dos gentios, era o tempo de sofrimento. Eles estavam passando por esse sofrimento, passaram. Mas eu estou falando para você, que agora no século 20, Deus agora fez com que eles voltassem novamente para a sua cidade natal. Aqui está uma foto de Tito. Aqui foi quando Tito entrou com seu exército. Aqui a gente chama de diáspora. Foi o momento onde os judeus foram massacrados pelo Império Romano. Se você for em Roma, você vai ver que tem em Roma esse muro gravado aí com esse tempo, onde que eles mudaram até o nome da moeda da ocasião, colocando Aélia Capitolina, ou seja, Jerusalém foi capturada. Isso aconteceu na história. Então, nós precisamos entender mais um princípio, seguindo aí. Existe algum sinal para o arrebatamento? Presta atenção, Jesus não disse nenhum sinal para o arrebatamento, mas Jesus disse um sinal para a volta dele. Ele voltaria com seus anjos na sua glória, e todo olho verá. Presta atenção, como eu falo para você que Spurgeon, Moody, teve dificuldade para interpretar isso. Não existia internet naquela época, não existia. Deixa eu te perguntar algo. Hoje, com esse fenômeno da internet, se Jesus aparecer lá em Jerusalém, você pode ver ele aqui agora ao vivo? Pode, pelo celular ainda. O mundo inteiro pode assistir a volta dele o quê? Ao vivo e a cores. No passado não era possível. A Bíblia foi escrita mais de 2000 anos atrás. Quando o apóstolo João tinha essa visão de Apocalipse, ele falava isso no ano 97 depois de Cristo. Nem televisão existia, muito menos a rádio. Mas olha, hoje isso é possível. Se Jesus aparecer em Jerusalém, como ele vai aparecer, todo olho hoje pode ver ao vivo. Então já é um sinal, as coisas já estão caminhando para isso. Nós temos esse sinal quando vai acontecer essa volta. É a última semana de Daniel. Então nós chamamos a volta de Jesus em dois momentos. O primeiro momento da volta de Jesus, você já deve ter aprendido isso lá no cursão, é o que nós chamamos de as escuras. Fala-se comigo, as escuras. E o segundo momento, fala-se comigo, as claras. Presta atenção, o que é as escuras? As escuras, ele diz que vai vir em um abrir e fechar de olhos. Dá uma piscada aí para o irmão que está do seu lado. Presta atenção. Abrir o piscar de olhos, vai ser assim que vai ser o arrebatamento. De repente, no abrir e fechar de olhos, pá! Ele voltou. Arrebatou a igreja. Tomara que seja hoje aqui nesse culto, né? Já pensou, ministrando aqui, de repente, a gente sobe. Mas quem que pode subir?
Só pode subir quem ama a vinda dele. Pastor, como eu sei se eu vou subir? Se você ama ou não. Porque se você ama mais um notebook, um tablet, as coisas dessa terra, Jesus não pode ser injusto. Você tem que ficar aqui por causa dessas coisas. Você precisa de ficar aqui por causa dessas coisas. Se você quer tanto casar assim, fala, oh, Deus não volta não, deixa eu casar primeiro. Jesus, ele vai cumprir o desejo do seu coração. Você vai ficar aqui na grande tribulação para casar. Fala misericórdia. Oh, pastor, nem tem casa ainda. Pois é, mas melhor é ter o seu lar garantido lá com o Senhor. Amém, meus irmãos? Nada contra você prosperar aqui. O que está contra é você não colocar o coração nas coisas que tem que ser colocado. Diz a palavra de Deus, busque o Senhor em primeiro lugar, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Presta atenção, então, para a segunda volta, às claras, nós temos sinais. E para o arrebatamento, não tem sinal. Pode ser em qualquer momento. Mas o que é interessante? É porque o arrebatamento vem antes da volta. Para Jesus voltar, Israel tinha que voltar. Isso aconteceu em 1948. Em 1967, Jerusalém se tornou a capital de novo dos judeus. O mundo não reconheceu isso, mas o Trump reconheceu no ano passado. Eu não sei se você sabe, mas nesse ano agora em março, faz 70 anos que Israel voltou. São quantas semanas? São quantas semanas de Daniel? Pastor, então Jesus volta nesse ano? Tomara que seja. Mas não estou falando que ele vai voltar nesse ano, não. Eu só estou te dando um dado aqui, estatístico. Faz 70 anos nesse ano agora que eles voltaram. Então vamos prosseguir. Então, nessas outras semanas, Jesus disse algo importante. Ele falou para os discípulos, aprendam a parábola da figueira. Fica de olho. Você aí, meu irmão, você tem que saber o que é a parábola da figueira. Vamos discernir aqui o que é essa parábola da figueira que Jesus mandou todo mundo ficar de olho. Olha o que ele diz lá em Mateus 24, do versículo 32 e 33. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Presta atenção, figueira simboliza na Bíblia Israel. Israel seria destruído. Ele está falando que quando a figueira voltasse a florescer, voltasse a dar frutos. Eu estou falando para você que os noticiários todos dão notícias de Israel. Por que você acha que o mundo inteiro está de olho em Israel? Porque a maior parte em petróleo vem de Israel. A rota de Israel é a rota mais segura para a Europa. A rota de Israel é o único país areoso que tem hortifrutis. É rico em hortifrutis, é uma terra rica. É uma terra impressionante. E olha, Jesus está falando, e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Fala assim comigo, está próximo. Está às portas. Jeremias 30, versículo 3. Porque eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei tornar do cativeiro. Presta atenção, ele ia sair do cativeiro da Babilônia. O meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor, e torná-lo-eis a trazer a terra que dei a seus pais e a possuirão. Deus fez isso agora em 1948. Deus começou a cumprir essa profecia agora. Então Israel saiu das ruínas para uma forte nação. Para você que não viu, não era nascido nessa época, como eu também não era, está aqui uma foto dessa reunião da ONU, no dia 14 de maio, quando foi então que eles decidiram que Israel seria uma nação. Uma outra coisa sobre a figueira, fala assim comigo, Israel é a figueira. A figueira voltou, presta atenção, agora ela vai florescer. Olha o que floresceu lá. Presta atenção, aqui é uma parte do papiro 66 de John Harley, que é um papiro em hebraico. Se você não sabe o que é papiro, é uma planta antiga que era feita as escritas dos rolos da Bíblia. Então, a Bíblia do Antigo Testamento, todos vocês aqui fizeram cursão, tem até um curso aqui chamado de Ceifeiros, né? É isso, né? E aí você aprende lá um panorama da Bíblia. Então você aprendeu então que a Bíblia foi escrita em 3 idiomas. O Antigo Testamento foi escrito no hebraico e no aramaico. E o Novo Testamento foi escrito no grego. Presta atenção, o hebraico é a língua dos judeus.
os judeus ficaram sem nação, sem se reunir, do ano 70 até o ano de 1948. O nosso português, você sabe, vem de uma mistura de várias línguas. Antes do português tinha um latim. O maior império que já existiu no planeta Terra se chama Império Romano. A linguagem do Império Romano era o latim. Eles também falavam o grego, porque grego era a língua como se fosse o inglês para nós hoje. O latim e o grego morreram. Nem na Grécia fala o grego mais. Nem Roma fala o latim mais. Mas você não há de convir comigo que em 1948, uma família, voltando para Israel, começou a pegar os manuscritos, ou seja, o Velho Testamento, ia praticar entre a família, abrir um comércio. Daqui a pouco outros judeus iam fazer algum tipo de negociação, eles falavam em hebraico. Daqui a pouco se pegou, a nação hoje lá fala o hebraico original. Me explica qual nação que faz isso? 2000 anos depois eles voltam a falar a mesma língua. Olha se isso não é um sinal profético. Eles estão falando agora o hebraico. Em 1992, quando descobriram ali os manuscritos do Mar Morto, ou seja, uma pesquisa para saber ali dos livros antigos da Bíblia, eles descobriram ali uma linguagem arcaica, hebraica. Quando foram se tratar, era o mesmo idioma que eles estavam falando há muitos anos atrás. Era só mais uma testificação que é o mesmo idioma. E está florescendo. Fala assim comigo, a figueira está florescendo. Então vamos para mais um sinal. Está aqui a Guerra dos 6 Dias, que Jerusalém se tornou de novo uma cidade de Israel. Avançando um pouco mais. Está aqui o dia 6/12, onde que o Donald Trump reconheceu Jerusalém como sendo a capital de Israel. O que isso tem a ver com você? Tudo. Porque a profecia diz que vai nascer alguém, um rei. Esse rei é um político, é um governante. Ele vai fazer um pacto com Israel. É o Donald Trump? Não, não é ele ainda não. Mas a Bíblia diz que vai fazer um trato, depois que haver uma grande tribulação. Presta atenção. O arrebatamento, ele vai acontecer numa escala mundial. Lá nos Estados Unidos, pelo menos antigamente era assim, não se podia contratar 2 pilotos crentes. Porque os Estados Unidos é um país protestante, então o piloto tem que ser crente e o copiloto não. É para evangelizar? Não, é só para uma questão prática do arrebatamento. Se o motorista fosse arrebatado, o copiloto salvaria as pessoas. É uma questão prática. Presta atenção. Muitos aviões serão desgovernados. Você que vive nessa loucura aqui de São Paulo, nesse trânsito infernal, imagina o tanto de acidente que muitos crentes vão ser arrebatados. Então os carros vão ser desgovernados. Não vai acontecer só no Brasil, vai acontecer numa escala global. Pensa a confusão que vai ser isso. Depois os irmãos que ficarem aqui nos contem. Eu não quero fazer parte disso, mas vai ser uma confusão, diz a Bíblia. Nunca houve um caos generalizado nesse tempo. Nem as primeiras ou a Segunda Guerra Mundial foi assim, mas vai ser assim na grande tribulação. O arrebatamento aconteceu. Ou seja, Jesus disse que muitos são chamados. Fala assim comigo, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O que significa isso, pastor? Simples. Eu lembro da vovó. Quando eu era criança, eu ia para fazer feira com a vovó. A vovó adorava laranja, presta atenção. A vovó chegava na banca de laranja, pegava uma bacia e fazia assim, é tudo laranja mesmo, então vamos colocar. Não era assim que ela fazia. Ela pegava laranja por laranja e tinha um critério para entrar na bacia dela. Tinha que ter a casca lisinha. Ela apertava para ver se não estava duro, com aquelas gomas empedradas. Depois que passasse pelo critério da vovó, entrava para dentro da vasilha. Presta atenção, muitos são chamados, fala assim comigo, muitos são salvos, mas poucos serão arrebatados. Por causa do critério. Ah, é laranja, vai entrar aqui. Não, senhor. Pode ser laranja do mesmo natureza, mas tem que estar madura para entrar dentro da bacia da vovó. Tem que estar maduro para ser arrebatado, meu filho. Tem que ser maduro, tem que ser um crente maduro. Se você é alguém que emburra com qualquer coisa, é um mau sinal. Menino é assim.
Se espera que o tempo que você tem de igreja, que o tempo que você tem servindo ao Senhor, você se torna uma pessoa mais dócil, mais fácil de lidar, mais perdoadora, menos ranzinza. Se espera isso, alguém que está amadurecendo. Mas se os anos passam, você vai ficando mais fechado. Você é assim que você trata os seus irmãos. Comigo é só uma vez, se pisou na bola não tem mais vez. Pois é, da mesma forma que você mede, você também vai ser medido. Foi Jesus que disse, é simples. Então Jesus, ele está começando a nos ensinar sobre o arrebatamento. Quem vai ser arrebatado? Presta atenção, vai ser arrebatado os crentes vencedores. Eu quero ser um crente vencedor. Você também quer ser um crente vencedor? Então nós precisamos de olhar para a figueira, um dos sinais do fim. Eu fiz questão de colocar essa cúpula dourada, porque depois que aconteceu o arrebatamento, rapidamente os judeus vão reconstruir o templo. Se você quiser entrar depois no YouTube e digitar lá a reconstrução do templo sagrado dos judeus, você vai ver que os judeus estão falando agora, 2017, gravaram um vídeo com os elementos do templo feito, com os instrumentos que eles comporam, com as coisas do templo e falando o seguinte: nós vamos reconstruir o templo, custe o que custar. Por que custe o que custar? Porque essa cúpula dourada aqui é o terceiro lugar mais importante dos muçulmanos. Todo muçulmano tem que vir pelo menos uma vez na vida aqui. Agora você imagina se alguém tocar aqui para derrubar a cúpula. Por que tem que ser? Porque a Bíblia diz que tem que ser aqui. É um lugar específico. Eu não sei como vai ser isso, mas eu sei que vai ser lá. O que vai acontecer? Não sei. Se você ficar aí, depois você nos conta como que foi isso. Vamos prosseguir já para o nosso fim. Então Israel é uma nação de primeiro mundo. O Brasil tem 500 anos. Meu Deus do céu, mais de 500 anos agora. E presta atenção. Nós só não somos o país de quarto mundo porque não tem mais escala para baixo. Israel, em menos de 70 anos, se tornou um país de primeiro mundo. Não é impressionante uma coisa dessa? O que é isso? Fala assim comigo: sinais do tempo. Olha o que Jeremias 32, 37 diz: eis que eu os congregarei de todas as terras. Por quê? Eles foram dispersados. Para onde os lancei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação? Tornarei a trazê-los a este lugar. Que lugar? Fala assim comigo: Jerusalém, Israel. E farei que habitem nele seguramente. Ninguém consegue explicar o fenômeno que foi a Guerra Fria, de 6 dias. Foi um milagre. Os judeus não tinham chance. O mundo inteiro falava que os judeus iam perder aquela guerra em 1967. Com 5 para 6 dias eles venceram. O que é isso? Um sinal dos tempos. Vamos avançar então. Aqui está as muralhas, o muro das lamentações, onde todo judeu vai lá para fazer uma oraçãozinha. Aí está a grande populosa mesquita muçulmana, onde que vai ser reconstruído o templo. E para nós irmos para o nosso fim. Primeiro sinal, fala-se comigo: de olho na figueira. Jesus falou para ficar de olho em Israel. É por isso que nós estamos falando sobre Israel. Mas qual que é outro sinal? É o sinal da perversidade. Esse sinal aqui, ele está latente, principalmente nós que moramos no Brasil e vamos participar agora, infelizmente, como nação, do carnaval. Isso aqui é para nós. Olha um dos sinais do tempo aqui: a intensificação da perversidade. Lá em Gênesis 18, 20 diz: disse mais o Senhor: com efeito o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado tem se agravado muito. Foi por causa do pecado deles que veio o juízo. Foi ali na família de Abraão, especificamente seu sobrinho Ló, estava aprontando todas. Os anjos foram visitar ali o sobrinho de Abraão, Ló. Os homens da terra quiseram fazer sexo com aqueles anjos, que eram homens. Ou seja, homossexualidade latente. Foi por isso que Deus trouxe juízo. Sodoma, de uma forma mais teológica, ela significa sexo anal. É o que essa geração está praticando. Diante de Deus, isso é um ato maligno. Eu fiquei assustado quando eu fui na Paulista. Eu não sabia se eu tinha chegado do inferno, se eu tinha ficado aqui. Eu nunca, desculpe, né, se tem alguém, sei lá. Mas eu fiquei assustado, tanto de homossexual. É normal.
Se você assiste a Rede Globo quer enfiar a goela abaixo a homossexualidade, para eles é normal. Até nos desenhos animados a homossexualidade está estampada. E aí daqueles que se levantam contra os homossexuais, falando que é pecado. Você vai trazer problema para você. Você é homofóbico. Presta atenção. Esse é um dos sinais da perversidade, meu querido. Olha aí as pessoas agora defendendo o pecado. Outra coisa que Jesus disse, olha o que Jesus disse lá em Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Que geração perversa é essa? Que mata os seus filhos e os filhos matam a seus pais. Onde coloca fogo em mendigos. Que cidade é essa? Que lugar que é esse? Esse é o tempo que a iniquidade está sendo difundida. Se porém isto nos últimos dias sobreviverão tempos difíceis, Paulo disse. Olha, nunca houve um acréscimo de tanta pornografia. Antes era uma dificuldade para esse acesso da pornografia. Se você então é um pouco mais maduro do que eu, tem apenas 33 anos, mas na década de 80 era uma dificuldade, as televisões, olha, quando o primeiro beijo que foi no ar da televisão, assim, foi uma explosão. Não se tinha tanta pornografia. Presta atenção, hoje qualquer um que tem um smartphone na mão, que tem um celular, que tem internet, Android, qualquer coisa, ele tem acesso de graça à pornografia. Está estampada. Você não faz mais força para isso. A pornografia está aí. O adultério, as novelas querem falar que é normal. A prostituição agora é normal. É uma geração agora que quer legalizar o aborto. Os maconheiros saíram dos becos, saíram das encruzilhadas, e agora eles estão estampados na nossa cara. Eles estão levantando a bandeira das drogas, a legalização das drogas. O que é isso? Iniquidade aumentando. Eles não tinham coragem de fazer isso há gerações atrás, mas agora tem. As músicas agora falam sobre isso. Ou seja, a legalização do aborto, as músicas, a pedofilia. Como que pode ser normal um artista nu, pelado? Uma mulher ali com 4, 5 crianças vai alisar um homem pelado, cheio de criança, e as pessoas falando que isso é arte. Como pode ser normal isso, meu irmão? Não é normal para quem é do céu. Se você é dessa terra aqui, pode ser normal, mas eu sou cidadão do céu. Quantos são também? Então você é um cidadão do céu. E olha o que a Bíblia diz. Ai! Jesus usou essa expressão, eu não peguei aqui do original, mas diz, ai. E quem fizer tropeçar um desses pequeninos crentes, melhor que foram que ele se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Quem são esses pequeninos? São as crianças. Essa geração se voltou contra as nossas crianças. Uma geração perversa. Põe as crianças para rebolar, põe as crianças para saber de coisas que não deveria saber. Roubam o que a gente chama de inocência da criança. Tocam onde não deveriam tocar. Abusam. Os grandes artistas da música são eles que levantam a bandeira da pedofilia, porque foram eles que casaram com criancinhas de 13 anos de idade. Eles fazem música, eles influenciam, eles são os portas-voz dessa geração que está se corrompendo. Isso é perversidade. Nunca houve tanta perversidade como há nesses dias de hoje, meu querido. Faz uma pesquisa, de 50 anos para cá, faz uma estatística, como que está a violência, como que está a pedofilia, como que está a criminalidade, como que está as doenças. Faz uma pesquisa de 50 em 50 anos, de 100 em 100 anos, você vai perceber que nós estamos vivendo na geração mais perversa que já pisou sobre essa terra. Fala Maranata. Ora vem Senhor Jesus. Maranata significa isso. Tá bom, e a terceira parte? A terceira parte é a última semana de Daniel. Para a terceira parte acontecer, o arrebatamento tem que vir primeiro. Presta atenção. Para o arrebatamento acontecer, Israel tinha que voltar. Jerusalém tinha que ser pisoteada pelos judeus. Isso já aconteceu? Isso já aconteceu?
Pois é. O que está faltando para acontecer o arrebatamento? Nada. O primeiro versículo que eu li para você aqui em Pedro diz que ele não retarda a sua vinda porque ele tem longanimidade. Ele quer que muita gente se arrependa. Ele quer que muitos irmãos aqui sejam constantes, terminem o cursão, pela quarta vez você já começou e parou. Quer que você dê a resposta da liderança. Liderar é complicado, é mexer com gente. Pois é, mas isso é maturidade. Mexer com gente é mexer com o filho de Deus. E Deus tem cuidado pelos seus filhos. São os ungidos de Deus. Quantos de nós aqui poderíamos fazer mais? Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você soubesse que Jesus voltaria daqui 2 anos, como seria a sua vida ministerial? Era assim que a igreja primitiva vivia. Eles trabalhavam, eles estudavam, faziam faculdade, faziam tudo. Mas eles faziam tudo para a glória de Deus. Sempre centrado na glória de Deus. Sempre. Então, olha aqui, no versículo 27 do capítulo 9 ainda. Esse rei fará com muitos povos um acordo que durará 7 anos. Fala-se comigo, anticristo. Depois do caos da grande tribulação, eu não sei quantos anos vai demorar para eles resolverem isso, mas vai ser rápido. Quando alguém tentar unir as nações com uma moeda só, uma cultura só, vai trazer uma paz. Ele vai fazer um acordo com Israel. Por que ele vai trazer paz? Porque o mundo está um caos, uma bagunça. Depois do arrebatamento, se você vê na televisão que alguém está fazendo esse acordo, você pode marcar no relógio. Ali começa 7 anos. E diz assim: esse rei fará com muitos povos um acordo que durará 7 anos. Mas quando passar metade desse tempo, ou seja, 3 anos e meio, ele acabará com o sacrifício de animais e ofertas de cereais do templo. O grande terror será colocado no lugar mais alto do templo, e ali ficará até que aquele que fez isso seja destruído conforme Deus resolveu. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Queria que você lesse esse versículo comigo bem forte. 1, 2, 3 e... Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Aleluia. Queria chamar aqui os irmãos da música para vir aqui na frente. Alguém, por favor, apaga para nós a luz. Eu vou mostrar para você um vídeo rápido de como vai ser o arrebatamento. Pelo menos nós imaginamos de como vai ser, de 2 minutinhos apenas. Queria pedir muito a sua atenção. Não durma agora, se você está aí meio disperso. Espera aí só. Isso. Vamos colocar o videozinho aqui. Espera aí, só um minutinho. Isso, agora nós vamos assistir esse videozinho rápido de como vai ser o arrebatamento. Presta atenção, por favor. Pode soltar. Pode aumentar bem o volume aí. Jesus Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming. I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come. Fica de pé agora, em silêncio. O apóstolo Paulo, ele disse que ele amava a vinda do Senhor. Eu queria orar com você agora pela vinda do Senhor. Talvez você está vivendo dia e dias e dias.
você nunca se preocupou com a volta do Senhor. Mas lá em 2 Timóteo 4, versículo 8, Paulo diz o seguinte: Paulo diz que agora a coroa do reto juízo já me está separada, mas não apenas a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Eu amo a vinda do Senhor. Nós precisamos ser uma igreja que ama mais as coisas do céu do que as coisas dessa terra. Nós queremos conquistar, nós queremos transformar essa cidade, nós queremos influenciar, nós queremos que a nossa família seja salva, mas tem algo que nós queremos mais do que isso. Nós queremos a nossa pátria celestial. Lá é o nosso lugar. Queria que você agora orasse. Vamos orar, feche seus olhos agora. Peça para que o Senhor te dê paixão pela vinda dEle. Incendeie o seu coração com essas verdades. Nós estamos em 2018, no início. Talvez a sua lista de pedidos só tem coisa material. Talvez você tenha se esquecido das coisas espirituais. Talvez os seus pedidos de orações não existe mais aquele anseio por crescer espiritualmente, por amar, por perdoar mais, por ser mais paciente. Olha para cá. O apóstolo Paulo, ele entendia a vinda do Senhor. Mas Jesus um dia reuniu uma grande multidão. Ele subiu em um monte, é chamado o Sermão da Montanha. Ele olhando aquela grande multidão, ele começou a proferir esse sermão lá no capítulo 5 de Mateus, a partir dos versículos 3, versículo 15, ele começa a dizer ali, uma parte desse sermão ali da montanha. E no capítulo 5 ele diz o seguinte: bem-aventurado, no original, bem-aventurado os pobres de espírito. Tem versões que falam humildes, mas o original fala pobre, pobre de espírito. Presta atenção aqui, por que Jesus está usando essa expressão pobre? Eu vou te falar. Porque o pobre, meu filho, pobre gosta de pedir, ou seja, ele não tem outra condição. Todo pobre gosta de morar perto de pobre, sabia disso? Sabe por quê? Quando acaba o arroz na casa dele, ele pede para o vizinho. É parente. Pobre sabe pedir. Todo pobre pede. E o pobre não cansa de pedir. Eu não sei se aqui os governos andam prometendo casa aí pelo governo, né, para os pobres. Mas lá em Goiânia é assim. E tem alguns políticos que prometem, fazem reunião, agora vai sair a casa, e os pobres vão. E aí não sai casa nenhuma, mas 2 anos depois eles voltam com a mesma promessa. Sabe o que acontece? Os pobres voltam de novo para pedir. Tem muito irmão aqui que é rico de espírito, não pede. Pobre pede, ele pede até receber, ele insiste. Como que você sabe se você é pobre ou rico de espírito? É porque o rico não gosta de pedir, o rico ordena. Eu ordeno, acontece agora. Aí não acontece, ele desvia. Se eu não casar agora, eu saio da igreja. Ele sai, porque Deus não é um escravo dele. É você que é o escravo do Senhor. Ele é que determina quando vai ser as coisas. Você não determina coisa nenhuma. Eu determino que vai ser assim. Você pode determinar, pode pedir, mas presta atenção. Ele é que tem a resposta. Ele é o Senhor. O pobre ele insiste, não é agora, determinou, não foi agora, ele continua determinando. E às vezes ele vai determinar a vida inteira e vai morrer sem ver a promessa acontecer, como diz os heróis da fé. Mas morreram crendo, morreu pedindo. É pobre. Pobre sabe esperar. Eu não sei se você sabe, mas pelo menos é assim. Quando você vai lá na fila do banco, o pobre, a fila é grande do Bradesco.
Quando o pobre chega lá na fila, o que você acha que ele faz? Ele vai embora? Não, porque ele é pobre, então ele fica lá até ser atendido, é ou não é? O rico chega, não, tem que ter um lugar especial para ele. Ele é rico, presta atenção. Deus está querendo te ensinar um princípio: paciência. Não foi nesse ano, tenha paciência no outro. Não foi no ano, sede paciente, porque a paciência vai terminar em vós a perseverança, e a perseverança vai trazer para você a boa esperança, e a boa esperança vai trazer para você o galardão. Todo pobre sabe pedir, sabe esperar, mas todo pobre é rápido em perdoar. O patrão briga com ele, fala coisa que não deve, o pobre esquenta a cabeça, mas ele sabe, se ele sair dele não tem para onde ir. Então o patrão faz outra proposta, ele rapidamente aceita. É fácil perdoar pobre, é fácil lidar com pobre. Olha, nós precisamos de nos tornarmos pobres de espírito, pacientes, aqueles que pedem, aqueles que sabem esperar e aqueles que não desistem. Eu quero encerrar agora esse culto, pelo menos aqui a minha parte, com a canção que diz: vem Jesus. Queria que você agora erguesse as suas mãos. Essa música diz: vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vamos crescendo. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vamos crescendo, mais rápido. vem Jesus, Vamos lá. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vamos, vamos, vamos. Vem Jesus, vem Jesus, Com toda a sua força. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, é certo que ele virá e não tardará.